Que ano que tu começou a ser guarda lá no Charqueadão, quando tu trabalhou na Central Sul? Central Sul Pedro Rodrigo foi em 1981. Comecei a trabalhar. Tu foi direto pra guarda lá no Charqueadão? Direto e comecei de madrugada, comecei de noite. De madrugada não, toda noite. Às 12 horas, das 7 às 7. Quando tu foi designado pra lá, os caras começaram a dizer que aquele local era assombrado ou não? O pessoal, os colegas, o pessoal assim que trabalhava lá também durante o dia e quando saíam de noite pra ir embora, ficava me botando pilha em mim, achando que eu teria medo e coisa. Porque lá é assombrado, que aparece isso, aparece aquilo, porque lá era o Charqueadão, né? Diz que morreu gente lá e tudo, e matavam boi. Bom, me assombrava o máximo, mas eu sempre fui tranquilo. Claro que eu tava armado e tudo, mas é perigoso porque sozinho, era longe da Central Sul, da Pedro Rodrigo, era bem longe. E de noite o cara ficava sozinho lá, ó, via o barulho dos bichos, das corujas. Às vezes, qual eram as histórias que eles contavam sobre o que? Sobre a assombração que aparecia, os caras que tinham morrido lá, que quando trabalhavam na Charqueadas, quer dizer, eram charqueadas, assim, natação de boi lá e coisa. Então, o pessoal me botava pilha e tudo na gente pra ver se eu teria coragem de ficar lá de noite. Eu fui, fiquei um mês trabalhando de noite, claro, todo fechado, apesar que era mal fechado as janelas e as portas. Eu andava com arame e coisa, e eu fazia um fogo bem longe, assim, pra estar mal atrás ficava um fogo a noite inteira, era no inverno isso aí. Então eu ficava. Esse fogo era na rua que tu fazia? Não, dentro, lá, em cima do piso, lá no cantão lá. E eu ficava cadeando com o revólver na mão e dormindo com um pau em cima, assim, o revólver. Tinha um 32, ficava engatilhado ali, e dormindo sentado, né? Olhando pra. De vez em quando eu dava uma caminhada e olhava lá pra. Que a gente cuidava aquelas casquinhas da soja que fazia o adubo. E as histórias que contavam, eu me lembro que eu era pequeno, tu falava que tinha uma história de um senhor velho que passou de trator, afundou o trator com ele no meio de um banhado, não me lembro se era uma história assim. Mas na estrada antiga, lá pra baixo, mais ou menos uns 100 metros, uma quadra ou mais até. Então eu via muito essa história. Diz que aquele homem aparecia, depois que morreu, né? Diz que aparecia caminhando e aí de noite também a gente ouvia barulho. Eu nunca vi ninguém, nem nada, nem a sombra. Me assustei uma vez uma coruja que deu uma piou de madrugada bem pertinho de mim, acima nos ferros antigos do fogo que tinha das charqueadas. Então a única que eu me assustei foi aquela vez. Mas às vezes eu via barulho no telhado, que era de zinco, e nas portas antigas, via aqueles barulhos assim, aquelas batidas, e ia olhar com a lanterna, não tinha nada, eu olhava assim tudo. Mas apavorado, né? Naquela época era um breu, que lá não tinha nada perto, nada, estrada de porto, nem nada, né? E tu via o barulho lá embaixo, que era de madrugada, tu via, no meio da madrugada, é tudo silêncio, aquela escuridão, aquele silêncio, só o clarãozinho do fogo que ficava ali pra aquecer, pra cuidar, né? Ficava sentado olhando pra aquilo, escutando o rádio, assim, de noite, música, e eu via o barulho da água do rio lá embaixo, correndo. A gente via lá de cima, mais ou menos a mais de 100 metros de altura, lá embaixo, o barulho da água do rio, porque era silêncio, então eu conseguia ouvir. Então tu acha que lá era um cenário de fazer um filme de terror? Cenário de fazer filme de terror e pra assustar e pra assombração é tudo lá. Principalmente. Em Cachoeira, se tem um lugar assombrado, tu acredita que ali... Terrível, lá e longe de tudo. Fica longe do engenho onde fazia o azeite e esmagava a soja. Ficava longe de 700 metros, quase 1 quilômetro. Eu vinha a pé por dentro do mato, e também é por dentro do mato para ir para lá, para ir tirar o serviço lá. Só saía o outro guarda quando chegava para assumir. E o outro vinha louco de medo pelo meio do mato, no corredorzinho que tinha, que saía nos fundos da antiga Fecotrem. Então a história era o que mais tinha de assombração lá. De montão, de pescador, de tudo. De pescaria, de assombração, os caras davam tiro de madrugada, nas caçadas, né? Que tinha mato em roda. Olha, era assustador. Barulho no meio do mato. Fazia barulho assim, tu olhava assim, era uma coruja andando dentro daquela peça que eu cuidava. Era enorme peça. Barulho nas latas. Uns 20 metros de comprimento assim, e uns 7 de largura. Tu fazia o fogo lá no fundão, mal uma claridadezinha. Depois tu vinha assim na parte principal. Tem uma figueira velha do lado, né? Uma ou duas? Duas. Mas no canto da onde tem a janela velha, e do lado de cá onde tem a torre antiga.